Oi, pessoal! Antes de começar o vídeo de hoje, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou ou se já passou por algo parecido, porque eu adoro ler e responder os comentários de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é super importante para mim e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Agora, bora para o vídeo. As luzes do auditório estavam mais fortes do que eu imaginava. O calor das lâmpadas misturava-se ao suor frio que escorria pela minha nuca, enquanto eu tentava manter a postura na fileira de formandos. O cheiro de flores frescas, misturado ao perfume barato de alguns convidados, pairava no ar, tornando tudo ainda mais irreal. Eu olhava para o palco, para a mesa dos professores, e sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar no peito. Era para ser o dia mais feliz da minha vida, o dia em que eu finalmente receberia o diploma de engenharia, depois de 5 anos de noites em claro, de privações, de dúvidas e de uma luta silenciosa contra a sensação de não pertencimento. Minha família estava na plateia, na terceira fileira, bem no centro. Minha mãe, com os olhos marejados, segurava a mão do meu pai, que tentava disfarçar o orgulho com um sorriso contido. Minha irmã mais nova, Ana, balançava as pernas, ansiosa, e de vez em quando me mandava beijos discretos. Eu sabia que eles estavam ali por mim, que tinham feito sacrifícios para que eu chegasse até aquele momento. E, mesmo assim, eu sentia um peso no peito, uma angústia que não conseguia explicar. O motivo desse peso tinha nome e rosto. Professor Maurício, meu orientador de TCC e, nos últimos meses, meu chefe no laboratório de pesquisa da faculdade. Ele estava sentado à mesa de honra, com o jaleco branco impecável, os cabelos grisalhos penteados para trás e aquele olhar frio que me acompanhava desde o início do último semestre. Eu sabia que ele não gostava de mim. Ou melhor, sabia que ele me via como uma ameaça, desde que apresentei a ideia do projeto de automação agrícola que, meses depois, ele tentaria tomar para si. Mas naquela noite, eu ainda não sabia o que estava por vir. Eu só queria atravessar o palco, receber meu diploma, abraçar minha família e, quem sabe, sentir que finalmente era suficiente. A cerimônia começou com discursos longos, como sempre. O diretor da faculdade falou sobre o futuro, sobre ética, sobre o papel do engenheiro na sociedade. Eu mal ouvia. Minha mente voltava para as últimas semanas, para as reuniões tensas com Maurício, para os olhares atravessados, para o e-mail que ele me enviou dizendo que o projeto não era inovador o suficiente para ser apresentado na Feira Nacional. Eu sabia que era mentira. Eu sabia que ele estava tentando me desmotivar, talvez para que eu desistisse e ele pudesse apresentar a ideia como se fosse dele. Quando chamaram meu nome, senti as pernas tremerem. Subi os degraus do palco com o coração na boca. O diploma estava ali, nas mãos do coordenador. Eu estendi a mão, pronto para receber o papel que simbolizava tanto esforço, mas, antes que pudesse tocá-lo, ouvi a voz de Maurício ecoar pelo microfone. Só um instante, por favor, ele disse, levantando-se da mesa de honra. O auditório silenciou. Todos os olhares se voltaram para ele, e eu senti o sangue sumir do meu rosto. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre este formando, continuou ele, com a voz firme, quase solene. Durante o tempo em que esteve sob minha orientação, este aluno demonstrou, digamos, uma conduta questionável. Na minha opinião, ele não merece este diploma. O silêncio foi absoluto. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Minha mãe levou a mão à boca, meu pai se levantou, indignado. Eu olhei para Maurício, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira de mau gosto, mas o olhar dele era de puro desprezo. Ele apresentou um projeto que, segundo ele, era de sua autoria, mas que, na verdade, não passa de uma cópia de ideias já existentes. Não há inovação, não há mérito. Por isso, repito, ele não merece este diploma. O coordenador ficou sem reação. O público começou a murmurar. Eu sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas me recusei a chorar. Não ali, não na frente de todos. Foi então que algo dentro de mim se quebrou. Uma raiva antiga, misturada com a dor de anos de humilhação, de silenciamento, de injustiça. Eu respirei fundo, olhei para minha família, vi o desespero nos olhos deles, e soube que não podia mais me calar.
Peguei o microfone das mãos do coordenador, com as mãos trêmulas, e falei, com a voz embargada, mas firme. Se é para falar de mérito, professor Maurício, então vamos falar a verdade. O projeto de automação agrícola que apresentei foi desenvolvido por mim, sozinho, durante meses de pesquisa e testes. O senhor sabe disso, porque me orientou, porque viu cada etapa, cada erro, cada acerto. Mas o que ninguém aqui sabe é que, há 3 semanas, o senhor apresentou esse mesmo projeto, com pequenas alterações, como se fosse seu, na reunião do conselho de pesquisa. O senhor roubou minha ideia, meu trabalho, e agora tenta me humilhar na frente de todos para encobrir o que fez. O auditório explodiu em murmúrios. O rosto de Maurício ficou vermelho, depois pálido. Ele tentou interromper, mas eu continuei. Eu tenho provas. Tenho e-mails, rascunhos, datas, testemunhas. Se alguém quiser ver, está tudo aqui no meu celular. Eu não vou mais me calar. Chega de injustiça. O coordenador, atônito, pediu calma. O diretor se levantou, pedindo silêncio. Minha mãe chorava, minha irmã me olhava com orgulho. Eu sentia o peso do mundo nos ombros, mas, pela primeira vez, sentia também uma leveza, como se finalmente pudesse respirar. A cerimônia foi interrompida. Fui levado para uma sala reservada, junto com o coordenador, o diretor e Maurício. Minha família ficou do lado de fora, apreensiva. Eu mostrei os e-mails, os rascunhos, as mensagens trocadas com Maurício, as datas dos arquivos salvos no meu computador. O diretor leu tudo, em silêncio, enquanto Maurício suava, inquieto, tentando justificar-se. Isso é um mal-entendido, ele dizia, a voz trêmula. Eu só queria ajudar, orientar. Orientar não é roubar, respondi, com a voz baixa, mas firme. O senhor sabe o que fez. O diretor suspirou, passou a mão pelos cabelos e disse: vamos apurar tudo isso. Mas, por ora, não há motivo para impedir a entrega do diploma. Voltei ao auditório, sob aplausos tímidos. Recebi o diploma das mãos do coordenador, que me abraçou e sussurrou: coragem, rapaz. Você fez o certo. Minha família me envolveu em abraços, lágrimas e sorrisos. Eu sentia o corpo trêmulo, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Mas a história não terminou ali. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela faculdade. Alguns professores me procuraram, oferecendo apoio. Outros, amigos de Maurício, me olhavam com desconfiança. Recebi mensagens anônimas, algumas de apoio, outras de ameaça. Mas eu sabia que não podia voltar atrás. Fui chamado para uma reunião com a reitoria. Levei todos os documentos, organizei tudo em pastas, imprimi cada e-mail, cada rascunho, cada mensagem. Sentei-me diante de uma mesa longa, com 5 pessoas do conselho, incluindo o diretor e 2 advogados da universidade. Queremos ouvir sua versão dos fatos, disse uma das conselheiras, com voz suave. Contei tudo, desde o início. Falei das reuniões com Maurício, das sugestões que ele dava, das vezes em que ele pedia para ver meus rascunhos, das perguntas insistentes sobre detalhes do projeto. Falei do dia em que ele me chamou em sua sala e disse que o projeto não era bom o suficiente, que eu deveria desistir. Falei do e-mail que recebi, com o relatório do conselho de pesquisa, onde o nome dele aparecia como autor de um projeto idêntico ao meu. Você tem como provar que a ideia era sua? Perguntou um dos advogados. Tenho, respondi, mostrando os arquivos salvos no meu computador, com datas anteriores à apresentação de Maurício. Mostrei também as mensagens trocadas com colegas, onde discutíamos detalhes do projeto meses antes. A reunião durou horas. Fizeram perguntas, pediram detalhes, analisaram cada documento. No final, disseram que iriam investigar e que eu deveria aguardar. Voltei para casa exausto, mas aliviado. Minha mãe me esperava com um prato de comida quente. Minha irmã me abraçou forte. Meu pai, sempre contido, me deu um tapinha nas costas e disse: orgulho de você, filho. Os dias seguintes foram de ansiedade. Recebi ligações de colegas, de professores, de jornalistas. A história ganhou as redes sociais,
e logo estava em grupos de WhatsApp, em páginas de denúncia, em fóruns de discussão. Alguns me chamavam de corajoso, outros diziam que eu estava destruindo a carreira de um professor respeitado. Eu tentava não ler os comentários, mas era impossível não sentir o peso de cada palavra. Uma noite, recebi uma mensagem de Maurício. Ele pedia para conversar, dizia que tudo não passava de um mal-entendido, que eu estava exagerando. Eu não respondi. Sabia que ele só queria se proteger. A investigação durou semanas. Fui chamado para mais reuniões, dei depoimentos, entreguei mais documentos. Maurício também foi ouvido, tentou se defender, mas as provas eram claras. O conselho decidiu afastá-lo temporariamente, enquanto o processo seguia. No meio de tudo isso, recebi uma proposta de emprego de uma empresa de tecnologia agrícola. Eles tinham visto meu projeto na internet, gostaram da ideia e queriam me conhecer. Fui à entrevista, nervoso, mas confiante. Falei sobre o projeto, sobre as dificuldades, sobre a importância de acreditar em si mesmo, mesmo quando todos tentam te derrubar. Você tem coragem, disse o gerente de RH, sorrindo. É disso que precisamos aqui. Fui contratado. Comecei a trabalhar na semana seguinte. Mergulhei de cabeça no desenvolvimento de novas soluções para o campo. Conheci pessoas incríveis. Aprendi mais em meses do que em anos de faculdade. Senti, pela primeira vez, que estava no lugar certo. Mas a história com Maurício ainda me assombrava. Recebi uma intimação para depor em uma audiência interna da universidade. Fui, com o coração apertado, mas decidido a não recuar. Na audiência, Maurício tentou se defender, disse que tudo não passava de um mal-entendido, que eu tinha autorizado o uso do projeto. Eu neguei, mostrei as provas, os e-mails, as mensagens. O conselho ouviu tudo, analisou cada detalhe. No final, decidiram pela demissão de Maurício por conduta antiética. Ele saiu da universidade sem se despedir de ninguém. Alguns colegas lamentaram, outros disseram que já esperavam por isso. Eu senti um misto de alívio e tristeza. Não era fácil destruir a carreira de alguém, mesmo que ele merecesse. Mas eu sabia que tinha feito certo. Minha família comemorou comigo. Minha mãe chorou de alívio. Meu pai me abraçou forte. Minha irmã disse que eu era um exemplo para ela. No trabalho, fui promovido. Meu projeto foi implementado em várias fazendas, ganhou prêmios, foi destaque em revistas especializadas. Recebi convites para palestras, para entrevistas, para eventos. Senti, finalmente, que todo o esforço tinha valido a pena. Mas, acima de tudo, aprendi que não podemos nos calar diante da injustiça. Que, por mais difícil que seja, é preciso lutar pelo que é certo. Que a verdade, cedo ou tarde, sempre vem à tona. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele momento no palco como um divisor de águas. O dia em que fui humilhado na frente de todos, mas também o dia em que encontrei minha voz, minha coragem, minha dignidade. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, o diploma é só um papel. O que realmente importa é a integridade, a coragem de ser quem somos, mesmo quando o mundo tenta nos calar. A lembrança daquele auditório, das luzes fortes, do cheiro de flores, do olhar da minha mãe, ainda me acompanha. Mas, agora, ela não dói mais. Ela me lembra de que sou capaz de enfrentar qualquer coisa. De que, mesmo quando tentam nos roubar o mérito, ninguém pode tirar de nós aquilo que realmente importa: a verdade. E é por isso que, toda vez que vejo meu diploma na parede, lembro não só do esforço, mas da luta. Da coragem de falar, de não me calar, de ser fiel a mim mesmo. Porque, no fim, é isso que faz de nós quem somos. A vida seguiu. Continuei crescendo na empresa, desenvolvendo novos projetos, ajudando outros jovens a acreditarem em si mesmos. Voltei à universidade algumas vezes, como palestrante, e sempre faço questão de dizer aos alunos: não deixem ninguém roubar o que é de vocês. Lutem, falem, não se calem. Porque, no fim, a verdade sempre vence. E, toda vez que conto minha história, vejo nos olhos deles a mesma esperança que um dia brilhou nos meus. E isso, para mim,
vale mais do que qualquer diploma. Mas, para ser honesto, nem tudo foi fácil depois daquele dia. Houve momentos em que duvidei de mim mesmo, em que pensei em desistir. Recebi ameaças, fui chamado de ingrato, de traidor. Alguns colegas se afastaram, outros se aproximaram. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos, quem realmente acreditava em mim. Uma noite, meses depois da formatura, encontrei Maurício em um supermercado. Ele estava diferente, mais magro, o olhar cansado. Passou por mim sem dizer uma palavra, mas, por um instante, nossos olhares se cruzaram. Vi tristeza, raiva, talvez arrependimento. Não sei. Só sei que, naquele momento, percebi que a vida é feita de escolhas. E que cada um de nós é responsável pelas próprias. Continuei meu caminho, cabeça erguida, coração tranquilo. Sabia que tinha feito certo. E, no fim, é isso que importa. Hoje, anos depois, olho para trás e vejo que aquele momento de dor, de humilhação, foi também o momento em que me tornei quem sou. E, por isso, sou grato. Porque, no fim, a verdade sempre vence. E ninguém pode roubar isso de mim. Os meses que se seguiram àquele episódio foram, ao mesmo tempo, libertadores e exaustivos. A sensação de justiça feita, de ter defendido meu nome e meu trabalho, era real, mas não apagava o cansaço emocional que se instalou em mim. Eu acordava no meio da noite, suando frio, revivendo o momento em que Maurício, diante de todos, tentou me destruir. Às vezes, sonhava com o auditório, com as luzes me cegando, com as vozes sussurrando ao fundo, e acordava com o coração disparado, como se ainda estivesse preso naquele palco, exposto, vulnerável. Minha família foi meu porto seguro. Minha mãe, sempre tão forte, passou a me ligar todos os dias, preocupada com meu estado. Filho, você está bem? Não deixe isso te abalar. Você é maior do que tudo isso. Meu pai, que raramente demonstrava emoções, começou a me convidar para caminhadas no parque, onde, em silêncio, dividíamos o peso do mundo. Ana, minha irmã, virou minha confidente. Ela me ouvia, me aconselhava e, às vezes, só ficava ao meu lado, em silêncio, me lembrando que eu não estava sozinho. No trabalho, as coisas iam bem. O ambiente era estimulante, os colegas me respeitavam, e eu sentia que estava crescendo, aprendendo, me tornando um profissional melhor a cada dia. Mas, mesmo ali, a sombra do passado me seguia. Às vezes, durante reuniões, eu me pegava duvidando de mim mesmo, questionando se minhas ideias eram realmente boas, se eu merecia estar ali. O trauma da humilhação pública, da tentativa de apagamento, deixou marcas profundas. Certa tarde, enquanto revisava um relatório, meu chefe, Cláudio, se aproximou da minha mesa. Ele era um homem de fala mansa, olhar atento, e sempre demonstrou respeito pelo meu trabalho. Posso conversar com você um minuto? Perguntou, puxando uma cadeira. Assenti, tentando esconder o nervosismo. Queria te dizer que admiro muito sua postura. Sei o que aconteceu na universidade. Sei que não foi fácil. Mas você lidou com tudo de cabeça erguida. Isso é raro. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ele continuou. Quero que saiba que, aqui, você tem espaço para crescer. Suas ideias são valiosas. Não deixe que o passado te faça duvidar disso. Aquelas palavras, simples, tiveram um efeito profundo em mim. Senti um nó na garganta, uma vontade de chorar, mas me contive. Apenas agradeci, com um sorriso tímido. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da cidade. Pensei em tudo o que tinha vivido, em como um momento de coragem pode mudar o rumo da nossa vida. Pensei em Maurício, em como ele escolheu o caminho da mentira, da vaidade, e em como isso o destruiu. Senti pena, mas também raiva. Raiva por ele ter tentado me calar, por ter quase conseguido. Com o tempo, fui aprendendo a lidar com as cicatrizes. Comecei a fazer terapia, a conversar mais abertamente sobre meus sentimentos. Descobri que não precisava ser forte o tempo todo, que podia pedir ajuda, que podia chorar. Isso me libertou. Aos poucos, fui me reaproximando de alguns colegas da faculdade.
Alguns vieram me pedir desculpas, disseram que não sabiam de toda a verdade, que tinham acreditado em Maurício. Outros, mais orgulhosos, preferiram manter distância. Eu entendi. Cada um lida com a verdade à sua maneira. Um dia, recebi uma mensagem de Lucas, um dos meus melhores amigos da graduação. Ele tinha se afastado depois do escândalo, talvez por medo, talvez por insegurança. A mensagem era curta, mas sincera. Cara, queria te pedir desculpa. Fui covarde. Deveria ter te apoiado. Se quiser conversar, estou aqui. Respondi na hora. Marcamos de nos encontrar em um bar perto da faculdade. Quando nos vimos, o abraço foi longo, apertado, cheio de palavras não ditas. Conversamos por horas, relembrando os velhos tempos, rindo das nossas trapalhadas, chorando pelas dores que carregávamos. Eu tinha medo de me envolver, confessou Lucas, com os olhos vermelhos. Medo de ser prejudicado, de perder oportunidades. Mas, vendo tudo que você passou, percebi que não vale a pena viver com medo. Aquelas palavras ficaram comigo. Quantas vezes, ao longo da vida, deixamos de fazer o certo por medo? Quantas vezes nos calamos diante da injustiça, achando que não vale a pena lutar? Eu mesmo, por muito tempo, pensei em desistir, em aceitar a humilhação, em deixar que Maurício levasse o mérito pelo meu trabalho. Mas, no fim, escolhi lutar. E, mesmo com todas as consequências, não me arrependo. A relação com minha família também mudou. Ficamos mais próximos, mais abertos. Minha mãe passou a falar mais sobre seus próprios medos, sobre as dificuldades que enfrentou na juventude. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a compartilhar histórias do passado, de quando também foi injustiçado no trabalho, de como aprendeu a se impor. Ana, minha irmã, se inspirou em mim para enfrentar seus próprios desafios na escola, para não se calar diante do bullying, para acreditar em si mesma. Um dia, ela chegou em casa radiante, com um sorriso enorme no rosto. Mano, hoje eu defendi uma amiga na escola. Tavam zoando ela por causa do cabelo, e eu falei que isso era errado, que ninguém tinha o direito de humilhar os outros. Fiquei com medo, mas lembrei de você. E sabe o que aconteceu? As outras meninas começaram a me apoiar. A professora elogiou minha atitude. Fiquei emocionado. Abracei Ana, sentindo um orgulho imenso. Percebi, naquele momento, que a coragem é contagiante. Que, quando escolhemos lutar pelo que é certo, inspiramos outros a fazerem o mesmo. No trabalho, continuei crescendo. Fui convidado para liderar um novo projeto, desta vez em parceria com uma universidade do interior. Aceitei o desafio, animado com a possibilidade de recomeçar, de mostrar meu valor em um novo ambiente. A equipe era diversa, cheia de jovens talentosos, e logo nos tornamos uma família. Durante uma das reuniões, uma das estagiárias, Júlia, me procurou no final do expediente. Posso te pedir um conselho? Perguntou, tímida. Claro, Júlia. O que aconteceu? Ela hesitou, olhando para o chão. Meu orientador está tentando se apropriar do meu trabalho. Ele diz que, se eu não deixar, vai me prejudicar na avaliação. Não sei o que fazer. Tenho medo de perder tudo. Senti um aperto no peito. Era como reviver meu próprio pesadelo. Olhei nos olhos dela e disse, com toda sinceridade: Júlia, eu passei por algo parecido. Sei como é difícil, como dá medo. Mas você não está sozinha. Se quiser, posso te ajudar a reunir provas, a conversar com a coordenação. O importante é não se calar. Você merece respeito, merece reconhecimento. Ela sorriu, aliviada, e me agradeceu. Nos dias seguintes, ajudei Júlia a organizar seus documentos, a registrar conversas, a buscar apoio. No final, o orientador foi afastado, e ela pôde apresentar seu trabalho com orgulho. Ver a felicidade dela, o brilho nos olhos, foi uma das maiores recompensas que já tive. Aos poucos, fui percebendo que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia servir de exemplo, de inspiração. Comecei a ser convidado para palestras, para rodas de conversa, para eventos sobre ética e integridade acadêmica.
No início, relutei. Não queria reviver a dor, expor minhas feridas. Mas, com o tempo, entendi que falar sobre isso era uma forma de cura, não só para mim, mas para todos que já passaram por situações semelhantes. Em uma dessas palestras, uma senhora se aproximou de mim no final, com lágrimas nos olhos. Meu filho desistiu da faculdade porque foi humilhado por um professor. Ele nunca teve coragem de denunciar. Obrigada por compartilhar sua história. Você me deu esperança de que as coisas podem mudar. Abracei aquela mulher, sentindo o peso da responsabilidade. Percebi que, ao dar voz à minha dor, estava ajudando outros a encontrarem a própria voz. A universidade, por sua vez, passou a investir mais em programas de ética, em canais de denúncia, em treinamentos para professores e alunos. Fui convidado a participar de um comitê de integridade acadêmica, onde pude contribuir com minha experiência, sugerir mudanças, ajudar a construir um ambiente mais justo e transparente. O tempo passou. Fui promovido novamente, assumi cargos de liderança, viajei para congressos, conheci pessoas incríveis. Mas, acima de tudo, aprendi a valorizar minha história, minhas cicatrizes, minha coragem. Certa vez, durante uma viagem a trabalho, sentei ao lado de uma senhora no avião. Ela puxou conversa, perguntou sobre minha vida, meu trabalho. Contei um pouco da minha trajetória, sem entrar em detalhes. Ela sorriu, com um olhar sábio. Meu filho, a vida é feita de escolhas. Às vezes, a escolha certa é a mais difícil, mas é ela que nos faz crescer. Aquelas palavras ficaram comigo. Pensei em tudo que vivi, nas escolhas que fiz, nos caminhos que trilhei. Pensei em Maurício, em como ele escolheu o caminho da mentira, e em como isso o destruiu. Pensei em mim, em como escolhi a verdade, mesmo com medo, mesmo com dor. Hoje, olho para o passado com gratidão. Sei que não teria chegado onde cheguei se não tivesse passado por tudo aquilo. Sei que, sem a dor, não teria descoberto minha força, minha resiliência, minha capacidade de lutar pelo que acredito. Minha família continua sendo meu alicerce. Minha mãe, agora aposentada, dedica-se ao voluntariado, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade. Meu pai, mais aberto, mais carinhoso, tornou-se meu amigo, meu conselheiro. Ana, minha irmã, está na faculdade, estudando psicologia, inspirada pelas conversas que tivemos, pelas dores que compartilhamos. Às vezes, nos reunimos para jantar, relembrar histórias, rir das nossas desventuras. Em uma dessas noites, Ana me olhou, séria, e disse: Mano, você não faz ideia do quanto me inspira. Sempre que penso em desistir, lembro do que você passou, de como enfrentou tudo de cabeça erguida. Obrigada por ser meu exemplo. Fiquei emocionado. Abracei minha irmã, sentindo um amor imenso, uma gratidão profunda. A vida seguiu, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Mas, acima de tudo, seguiu com a certeza de que vale a pena lutar pelo que é certo, de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Hoje, quando olho para o diploma na parede, vejo mais do que um papel. Vejo uma história de luta, de coragem, de superação. Vejo minha família, meus amigos, meus colegas. Vejo cada lágrima, cada sorriso, cada noite em claro. Vejo, acima de tudo, a certeza de que ninguém pode roubar de mim aquilo que conquistei com tanto esforço. E, se pudesse dar um conselho a quem passa por situações semelhantes, diria: não se calem. Lutem, falem, busquem apoio. A dor é grande, o medo é real, mas a recompensa é imensa. Porque, no fim, a verdade sempre vence. E ninguém pode roubar isso de você. A lembrança daquele dia, do auditório, das luzes, do olhar da minha mãe, ainda me acompanha. Mas, agora, ela é fonte de força, de inspiração. Ela me lembra de que sou capaz de enfrentar qualquer coisa, de que, mesmo quando tentam me calar, minha voz é mais forte. E é por isso que, toda vez que conto minha história, faço questão de olhar nos olhos de quem me ouve e dizer: você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém roubar o que é seu. Acredite em si mesmo. Lute. Porque, no fim, a verdade sempre vence.
E, assim, sigo em frente, de cabeça erguida, coração tranquilo, pronto para enfrentar o que vier. Porque, agora, sei quem sou. E ninguém pode tirar isso de mim. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Quero muito saber o que você achou dessa história, então deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha sua opinião ou conta se já viveu algo parecido. Eu leio tudo com muito carinho. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença para mim e me motiva a trazer cada vez mais histórias como essa. Até o próximo vídeo.